Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, neste primeiro dia de um novo ciclo que se inicia de acordo com o nosso calendário terráqueo. Hoje aqui nos encontramos, em nome do Senhor Jesus, para darmos início a um novo estudo. Então hoje aqui nos encontramos e agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje, neste primeiro dia de um ano novo, conforme o nosso calendário terreno, aqui nos encontramos com a pretensão, com a proposta de iniciarmos o estudo de O Livro dos Espíritos, começando pela sua introdução e passando por todas as questões, as 1018 questões que compõem o primeiro livro da codificação espírita, organizado por Allan Kardec, ditado pelos espíritos amigos para diversos médiuns em muitos lugares da Terra, e que foi publicada a sua primeira edição em 18 de abril de 1857, na França. Então, temos esta pretensão, apesar de tantos estudos que existem por aí, já publicados, concluídos ou em andamento, queremos realizar este estudo de uma forma simples e conjuntamente, além de O Livro dos Espíritos, estudarmos junto com ele, cada questão, o livro Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia, aquele médium que psicografou a fórmula da pomada Vovô Pedro. Então, através de João Nunes Maia, o espírito Miramês fez um estudo de todas as questões de O Livro dos Espíritos em 20 volumes. Então, a coletânea Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, esta coletânea é composta por 20 volumes. Então faremos, com a graça e permissão de Deus, ao longo dos anos, sem pressa, faremos, se assim o Pai nos permitir, este estudo, aliando as reflexões que encontramos em cada questão de O Livro dos Espíritos, aos estudos, às reflexões que foram trazidas aqui para a Terra, através do espírito Miramês e a parceria com João Nunes Maia. Então hoje iniciamos com alegria, neste primeiro dia deste ano novo, este estudo. Então faremos hoje um primeiro estudo da introdução, serão vários encontros, apenas para estudarmos a introdução, porque o Livro dos Espíritos tem a sua introdução bastante extensa, onde Kardec fez um resumo da doutrina espírita. Então, na introdução, encontramos aquele resumo de toda a doutrina espírita. Então, com certeza, serão vários encontros que serão necessários para realizarmos estas reflexões. Então, hoje, a parte primeira destes encontros nossos, para estudarmos esta introdução. Então Kardec, logo no início, antes da introdução,
ele traz bem no cabeçalho, nas primeiras páginas, na primeira página, quando ele identifica o título do livro, acima do título do livro, ele coloca filosofia espiritualista. Inclusive, este termo, ele explica logo no início da introdução. Então, sem sombra de dúvida, o que iremos falar aqui, em especial nestes primeiros encontros, estudando a introdução de O Livro dos Espíritos, para aqueles espíritas que já têm muito conhecimento, que já estudaram bastante a doutrina espírita, em muitas situações, como se diz no linguajar popular, será como chover no molhado. Mas sem sombra de dúvida que para muitos outros espíritas já há bastante anos, com certeza será muito importante lembrar e relembrar estes conceitos, e sem sombra de dúvida que será mais importante ainda para aqueles que estão chegando aos estudos da doutrina espírita, para aqueles que têm curiosidade acerca da doutrina espírita. Então, com certeza, esses conceitos iniciais, esses conceitos simples, serão de grande valia. Então, Kardec, antes da introdução, ele nos fala de uma forma resumida o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Então, ele diz da seguinte maneira, que o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Então, nós encontramos em O Livro dos Espíritos estudos, reflexões, anotações profundas, esclarecimentos profundos acerca da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, bem como encontramos, conforme Kardec anotou aqui, sobre as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns. Por isso falamos no início que este Livro dos Espíritos, ele não foi psicografado por Kardec. Porque Kardec, conforme ele mesmo explicou várias vezes, ele não foi médium ostensivo. Ele tinha com certeza mediunidade, mas ele não psicografava diretamente e assim, segundo até os espíritos amigos explicaram para ele, seria melhor para a questão de credibilidade. Então aqui ele explica que todos esses ensinamentos foram dados não por Kardec, porque a doutrina não é de Kardec, como muitas pessoas equivocadamente às vezes ainda falam, você segue a doutrina de Kardec? Você é kardecista? Não, a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Exatamente por isto que até este primeiro livro, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, tem como título O Livro dos Espíritos. Não é o livro de Kardec. Então aqui ele nos fala que estes ensinamentos sobre a alma, sobre a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade foram ensinamentos dados, cada um desses ensinamentos foram dados pelos espíritos superiores com a ajuda de vários intermediários, ou seja, vários médiuns, e que estes ensinamentos foram compilados e ordenados por Allan Kardec. Então, assim, ele colocou no início de O Livro dos Espíritos. Então, nós encontramos, conforme ele colocou aqui, no Livro dos Espíritos, bem como em toda a codificação, nós encontramos aqueles princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Sim, o princípio fundamental, a base fundamental da doutrina espírita é a existência de Deus, conforme veremos depois de alguns encontros, quando chegarmos na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos,
foi a primeira preocupação de Kardec, foi saber dos espíritos superiores sobre Deus. Então ele questionou os espíritos superiores, que é Deus. Então a existência de Deus, um outro princípio fundamental da doutrina espírita, Jesus. Jesus, na condição de guia e modelo para toda a humanidade, Jesus não na condição de Deus, conforme muitas religiões o classificam. Jesus não é Deus, Jesus é um filho de Deus, um espírito superior, um espírito mais esclarecido, um espírito que nasceu, simbolicamente falando, saiu das mãos do Criador, assim como cada um de nós, simples e ignorante. Então Jesus não é Deus, mas sim um irmão nosso, filho de Deus como nós, nesta condição de um espírito mais esclarecido, que foi nos enviado à Terra por Deus para nos servir de guia e modelo. Nós temos um outro princípio fundamental da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Um outro princípio muito importante, a comunicabilidade, ou seja, comunicação, mundo espiritual, mundo material. Exatamente desta forma que surgiu a doutrina espírita, através destas comunicações. Um outro princípio fundamental, um princípio básico da doutrina espírita, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, ou a lei da semeadura, ou segundo algumas religiões, a lei do karma. Mas a doutrina espírita usa o termo lei de causa e efeito. Um outro princípio fundamental que encontramos na doutrina espírita, criação. A criação dos espíritos, a encarnação, que foi a primeira existência em corpos físicos, e as reencarnações sucessivas dos espíritos. Nós encontramos um outro princípio fundamental que teremos a oportunidade de estudar de uma forma mais aprofundada, mais detida, mais ampla, o perispírito. Às vezes, muitos companheiros que terão acesso a estas reflexões talvez nunca ouviram falar na palavra perispírito. Ou seja, o perispírito nada mais é que o corpo do espírito, ou aquele laço fluídico, já que ele tem várias funções, é também o laço fluídico que prende o espírito, ou o corpo do espírito, ao corpo físico. E nós temos um outro princípio fundamental, habitabilidade dos mundos. Ou seja, Jesus também nos falou sobre isso quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai. Habitabilidade dos mundos. Temos vários outros fundamentos, mas aqui relacionamos estes principais: a existência de Deus, Jesus na condição de guia e modelo da humanidade, imortalidade da alma, comunicabilidade, mundo material, mundo espiritual, lei de causa e efeito, criação, encarnação e reencarnações dos espíritos, perispírito e habitabilidade dos mundos. Ou seja, todos os mundos no universo são habitados. E aqui fechamos este parêntese para chegarmos no ponto número 1 da introdução de O Livro dos Espíritos, já que a introdução, como dissemos no início, ela é bastante extensa, ela é separada em vários pontos. Então hoje apenas iniciaremos estes estudos da introdução quando Kardec começou nos dizendo da seguinte maneira, que para as coisas novas, já que ele estava escrevendo, recebendo dos espíritos amigos, e depois do compêndio preparado, ele teve que preparar esta introdução, então ele nos diz que para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. Então Kardec se preocupou com esta linguagem nova para as coisas novas, já que a doutrina espírita era uma doutrina nova que ia surgir, que viria a lume para toda a humanidade. Então muitos termos, muitas palavras
Kardec não encontrava, não existia no dicionário daquela época. Kardec teve que criar várias palavras conforme ele explica aqui na introdução. Então ele diz que para coisas novas necessitam palavras novas para evitar confusões. E aí ele diz, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então aqui ele explica que o espiritualismo é o oposto do materialismo. E aí ele explica na sequência que quem crê haver em si outra coisa além da matéria, esse é espiritualista. Mas não se segue daí que crer na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então aqui Kardec já começa a esclarecer a diferença entre espiritualista e espírita, ou espiritista. Então ele diz que quem é espiritualista, ele crê na existência do espírito. No entanto, ele não crê na sua comunicação, ou a comunicação entre mundo material e mundo espiritual, ou vice-versa. Então ele diz, quem crê haver em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crer na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então ele crê haver alguma coisa além da matéria. No entanto, ele não sabe como isto acontece e não acredita que este algo vai sobreviver após a matéria ser extinta ou cessar as suas funções orgânicas. E aí ele diz que em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última, ou seja, espiritualismo, esta última crença, as espírita e espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo a sua acepção própria. Então aqui Kardec já começa nos informando sobre a criação de duas novas palavras para o dicionário daquela época, espírita e espiritismo, que seriam usadas de forma apropriada para definir esta coisa nova, essa doutrina nova, e não mais o espiritualismo ou o espiritualista que crer haver em si outra coisa além da matéria. Então ele segue dizendo da seguinte maneira, quando ele nos traz essas duas palavras novas, ele diz, diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas. Então aqui ele já esclarece também que os adeptos, todos aqueles que com certeza se tornariam adeptos da doutrina espírita, eles seriam definidos ou caracterizados pelo nome de espíritas ou de espiritistas. Então assim Kardec começa a definir, dar nome ou trazer essas palavras novas para separar, para definir de uma forma melhor e diferente, para não haver confusão na linguagem
duplo sentido das palavras, então ele começou nos mostrando aqui essas palavras novas que ele teve que criar naquela época: espírita, espiritismo, espiritistas. E aí ele diz na sequência que como especialidade, ou seja, a especialidade do livro dos Espíritos é exatamente a doutrina espírita. Então, como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Na sua generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases, tal a razão, porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Então aqui ele explica por que ele colocou no cabeçalho, antes do nome, o livro dos Espíritos, a frase ou o termo filosofia espiritualista, porque na generalidade o livro dos Espíritos também estuda esta filosofia, ou esta filosofia, nesta sua generalidade, filosofia espiritualista. Porém, na especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina dos Espíritos. E aí Kardec segue dizendo o seguinte, que há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque uma das chaves da abóboda de toda a doutrina moral, e que é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. Então aqui Kardec se preocupou, logo nesse início da introdução de O Livro dos Espíritos, em explicar de uma forma mais ampla, de uma forma separada, a palavra alma. O que significa, ou o que passaria a significar a palavra alma dentro da doutrina dos Espíritos? Já que naquela época a palavra alma, conforme ele explica na sequência, ela era usada com vários sentidos, com várias acepções. Então ele diz que a divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Então aqui ele diz que o correto seria ter uma palavra para cada coisa, porque aí todo mundo se entenderiam de uma forma fácil, sem haver confusão. Se você usar uma determinada palavra, a outra pessoa não ficar confusa se aquela palavra que você está usando tem um sentido A ou um sentido B, ou seja, ter um único sentido. Então ele diz na sequência, segundo alguns, aí ele começa a fazer aqui as definições de forma separada desta terminologia ou desta acepção, deste sentido da palavra alma. Então ele diz que, segundo alguns, a alma é o princípio vital da matéria orgânica, ou seja, é aquilo que anima a matéria orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. Então aqui ele começa dizendo sobre aquela ideia materialista em que pode até existir, e em existindo uma alma, ou aquilo que anima a matéria, que ela se desaparece com a morte da matéria. Então, exatamente isso que ele diz, que a alma deixaria de existir com a própria matéria. A vida da alma cessaria com a cessação da vida da matéria. E aí ele diz, é o materialismo puro, conforme já havíamos adiantado, esta ideia de que a alma
em existindo a alma, ela cessaria, ela morreria junto com a matéria, ou seja, nós, na condição de corpos físicos, tendo uma alma animando este corpo físico, esta alma morreria junto com o corpo físico. É assim que pensa os materialistas. E aí ele diz que nesse sentido, e por comparação dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Então, para os materialistas, a alma é um efeito e não uma causa. E aí Kardec, já que ele está falando sobre a alma, na sequência ele diz que outros pensam de forma diferente. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Então aqui Kardec explica que para essas outras pessoas que acreditam desta forma, a alma é este princípio da inteligência, agente universal, e que todos seriam uma centelha de uma alma comum, ou seja, nós não teríamos individualidade. Neste caso, sendo uma fagulha dessa centelha maior, depois da morte, cada centelha retornaria à sua origem ou à centelha mãe. Então ele diz ainda que esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Então aqui ele ainda se preocupa em nos explicar que esta ideia é um pouco melhor da primeira, que na primeira não restaria nada após a morte, que em existindo a alma, ela morreria junto com a matéria, e que neste caso desta centelha que saiu aquela fagulha daquela fagulha maior, daquela fagulha mãe, ou daquela condição de filhos de uma luz maior, conforme ele coloca aqui os termos, ao deixarmos este corpo físico, esta fagulha que anima este corpo voltaria para a fagulha mãe. E aí ele diz que neste caso é melhor, é um pouco melhor do que a primeira, mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Então existe aquela ideia, aquela doutrina panteísta que pensa desta forma, ou que prega dessa forma, que nós faríamos parte de um todo e que neste momento estaríamos de uma certa forma destacados ou separados deste todo, que ao cessar a nossa vida aqui no corpo físico, nós retornaríamos na condição de essência, nós retornaríamos para esta alma universal e reintegraríamos esta alma universal e não teríamos identidade. Então assim Kardec se preocupou, e na sequência ele diz de uma terceira ou de um terceiro, uma terceira acepção da palavra alma. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte.
este tipo de alma é exatamente o que a doutrina espírita veio explicar, veio defender, veio mostrar como sendo aquela justiça de Deus, a forma em que a justiça de Deus funciona, porque precisamos ter uma identidade. Porque Moisés, lá no início do seu primeiro livro, a Gênese, ele nos fala que, lá no capítulo 2, versículo de número 7, que um dia nós recebemos um sopro de vida. Um dia nós recebemos um sopro de vida e nos tornamos um ser vivente, ou seja, ganhamos uma identidade. Então não seria lógico, ao deixarmos este corpo físico, nós desaparecermos ou voltarmos a integrar uma alma maior, uma alma universal e não termos identidade. Então, pela lógica, pela razão, pela justiça, sem sombra de dúvida, que este terceiro tipo aqui que Kardec coloca é aquilo que está de acordo e em acordo com a justiça, com o amor, com a sabedoria de Deus. Porque, sem sombra de dúvida, a alma é este ser moral, distinto, independente da matéria e que se conserva e que conserva a sua individualidade depois da morte. Porque neste momento quem está a vos falar não é um corpo físico, não é este corpo físico. Este corpo físico é o instrumento que neste momento estou provisoriamente usando este corpo físico e que meus pais me deram uma identificação aqui na Terra. Hoje todos me conhecem pelo nome de Vanildo. Então eu não sou o Vanildo, eu sou a agregação de vários, de centenas, de milhares de outras identidades. Mas neste momento eu me identifico como Vanildo, mas quem está a vos falar neste momento não é o Vanildo, corpo físico, mas este corpo físico que é esta materialização do espírito, esta matéria mais densa do espírito, que é o corpo físico, visível, palpável, ele está sendo animado, ou seja, a ânima da vida que é dada pelo espírito, por esta alma que é imortal, que é distinta deste corpo físico, que está ligada pelas leis naturais, está ligada a este corpo físico, animando este corpo físico e conservará a vida, porque ela não se extingue jamais, e também conservará a sua identidade. Ao deixar este corpo físico, se eu voltar a me comunicar por um instrumento mediúnico, eu irei me identificar como Vanildo. Então, se eu desaparecesse conforme a ideia primeira dos materialistas, ou conforme a ideia segunda que Kardec colocou aqui, a ideia panteísta, eu não me comunicaria, porque eu simplesmente, na primeira situação, eu desapareceria, e na segunda situação, eu faria parte do todo, não teria uma identidade. Nesta terceira, que é a lógica, que a razão nos diz que a justiça de Deus, assim o amor de Deus, assim funciona desta forma. Então, nesta terceira, eu mantenho a minha individualidade, a minha identidade. E aí Kardec segue ainda dizendo que esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva, e independentemente de todo o ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Então Kardec fala que esta ideia é a mais geral, porque instintivamente a maioria dos povos acreditam na sobrevivência de algo, acredita na sobrevivência de uma essência que não morre, esta essência que anima este corpo físico. E ainda ele diz na sequência que esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é
a dos espiritualistas, sem discutir o mérito destas opiniões e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam cada uma um termo diferente. Um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção e cada um tem razão em seu ponto de vista na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três coisas. Para evitar todo equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente. Tudo está em se entender em um processo de convenção. Cremos mais lógico? Aí Kardec coloca a opinião dele, a que ele defende. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção mais vulgar. Por isso, chamamos alma o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então aqui Kardec deixa bem claro que aqui na doutrina espírita, por crer ser mais lógico e de acordo e em acordo com a justiça, com o amor, com a misericórdia de Deus, aqui na doutrina espírita passaria a chamar de alma aquele ser imaterial, individual, que reside em nós, ou seja, apenas anima este corpo físico e que sobrevive ao corpo físico. Esta é a alma. Então, aqui vamos fechar este parêntese para encerrarmos este nosso primeiro encontro e na próxima oportunidade daremos continuidade nestas reflexões acerca da alma e tantos outros assuntos que Kardec aborda aqui na introdução. Conforme falamos no início, serão vários encontros que realizaremos para estudarmos a introdução de O Livro dos Espíritos. E aí depois iniciaremos, questão por questão, da questão número 1 até a questão de número 1018. Com certeza, se assim o Pai nos permitir, serão alguns anos que teremos pela frente estudando o Livro dos Espíritos. Com certeza, será um grande aprendizado para todos nós. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que aqui se fizeram presentes, aqueles que passaram, que não puderam ficar até este momento, aqueles tantos outros, centenas com certeza, que terão acesso a este humilde e singelo material, recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas, em nome da professora Vilma Guimarães e os seus alunos, os seus meninos e meninas. Muito obrigado.